Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Hoje, meus irmãos, mais uma vez eu quero compartilhar com vocês um presente que o Senhor Jesus Cristo me deu. Quero trazer a vocês uma palavra que Ele trouxe ao meu coração para compartilhar. Amém? Eu quero falar então a respeito de Hebreus capítulo 12 e eu vou ler os versículos 2 e 3, que dizem assim: Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Irmãos, estes dois versículos estão falando a respeito do nosso momento difícil. Está falando a respeito dos nossos dias difíceis. Está falando do que nós temos que fazer quando estivermos em grande aflição. E aí, então, ele diz aqui, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E aí ele fala assim, olha, por aquilo que estava proposto para Cristo, pela alegria que estava proposta para Cristo. E qual era a alegria de Cristo? Era saber que nós seríamos os beneficiados pelo sacrifício dele. Era saber que nós seríamos introduzidos no reino de Deus pelo sacrifício dele. E ele diz aqui que então, por causa desta alegria, Jesus suportou a cruz. Sabe, irmãos, qual precisa ser a nossa alegria no momento de grande aflição? É saber que nós estamos sendo feitos trigo morto para gerar outras vidas, para que vidas sejam introduzidas também no reino de Deus. Nós não temos o poder de salvar as vidas como Cristo teve, mas, como o apóstolo Paulo diz, nós sofremos o resto das aflições de Cristo. Assim como Cristo foi feito trigo morto para gerar vidas, hoje nós somos feitos trigo morto. E para morrer o trigo, nós temos que passar, irmãos, por situações de aflições e de dificuldades, sempre olhando para Cristo, para não submergir no mar. E assim como o versículo diz aqui que Cristo suportou a cruz, nós precisamos suportar também. Nós precisamos estar de pé, suportando as nossas aflições. E aqui fala que Cristo desprezou a afronta do diabo, né, irmãos? Porque o diabo é quem diz que a gente vai cair, que a gente não vai conseguir, né? O diabo provavelmente naquele momento dizia para Jesus que nada seria feito depois do sacrifício dele. Provavelmente o diabo colocava um monte de mentiras naquele momento para Cristo poder desistir, mas Jesus não desistiu. Ele não ouviu as afrontas do diabo, ele desprezou aquelas afrontas. E depois de tudo isso, Jesus assentou-se à direita de Deus Pai. Numa posição, meus irmãos, de poder, porque foi o que Deus Pai deu para ele, né? Deus, o Pai, deu para ele um nome sobre todo nome. Ou seja, Cristo agora estava assentado à sua direita. E ainda
aqui vai dizer, né, no versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Irmãos, mais uma vez o texto vai dizer aqui: você está passando por isso? Você está passando por pecadores que estão contra você? Olhe para Jesus. O que Jesus fez, você deve fazer. A posição que Jesus teve, você deve ter. E Jesus orava na cruz, dizendo assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, no momento de grande aflição, em que as pessoas estão contra nós, nós não podemos guardar raiva das pessoas, porque eles sequer sabem o que estão fazendo. E a palavra ainda vai dizer: para que não enfraqueçais. Ou seja, está falando aqui, olha, se você colocar tudo isso na sua vida, se você olhar para Jesus Cristo no momento da sua grande aflição, você não vai enfraquecer. Ele está dando aqui o segredo para que a gente não venha cair no momento de grande aflição. Porque é nesse momento, irmãos, que nós somos tentados a esmurecer, nós somos tentados a enfraquecer na fé, a desmoronar, a querer deitar numa cama e não levantar mais. Nós somos tentados a pensar coisas ruins, coisas como, por exemplo, Deus nos abandonou, né? Entre tantas outras coisas, mas a palavra de Deus diz: olhe para Jesus, veja como ele sofreu, veja como ele suportou, veja o que ele fez. Olhe para Cristo, olhe para Cristo, olhe para Cristo. A palavra de Deus diz: olhe para Cristo, para que você não desfaleça no seu ânimo. Olhe para Cristo, para você ter um exemplo do que é um ânimo firme, do que é um longo ânimo. Olhe para Cristo. E é o que eu digo para você neste devocional. Olhe para Cristo. Nós conhecemos o fato de que Jesus foi orar no Monte das Oliveiras antes da crucificação. E ele orou e a agonia era tão grande que saíram gotas de sangue do seu rosto. Irmãos, essa oração que Jesus fez foi a chave para que ele pudesse suportar a cruz, para que ele pudesse ter força, longo ânimo, para que ele pudesse suportar todas as coisas, para vencer o diabo, para vencer a morte, para terminar a carreira dele. Esse também é o nosso segredo. Se você não consegue se dedicar à oração neste momento, mas esteja em oração o quanto você conseguir. Esteja em oração no seu pensamento. Esteja em oração durante o seu dia, no realizar as suas tarefas, o seu trabalho. Fale com Cristo, fale aquilo que está pesando no seu coração, até que você consiga ter forças para se ajoelhar, para você ter uma conversa mais longa com Jesus. Não deixe de orar, não deixe de orar. Jesus usava a oração como fonte de força para as batalhas dele, e nós temos que conhecer isso para que a gente também use da mesma ferramenta. A oração é importante em todos os momentos, mas ela é ainda mais importante no momento da dificuldade, para que você tenha força, para que a sua comunhão com Jesus Cristo permaneça firme. É dele que vem a força que nós precisamos. Eu quero deixar aqui então esse devocional, essa reflexão na palavra de Deus para você. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida e eu peço que você deixe o seu like, que você faça comentários e que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas venham recebê-lo.
Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.